Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar o capítulo 2. Que a força esteja com você. Essa frase é uma frase de um filme, né? Quem sabe que filme é esse? Mas será que o tema do nosso capítulo será em cima de ficção, filmes? Eu acho que não, tá? Vamos seguir e olhar a capa de abertura do capítulo. Olha só, a gente vê um parque, né? E parece ser um pai e filho, né? Andando de patins. Bom, super força, teletransporte, invisibilidade ou ultravelocidade. Nada disso vale mais que o empenho, a coragem e principalmente o amor de quem faz o bem a todos sem distinção. O bem é uma super virtude e torna qualquer pessoa um verdadeiro herói, sem capas ou máscaras, nem idade específica. Bom, então a gente já pode sentir por esse textinho de abertura aí que nós vamos falar de outros tipos de super-heróis, heróis da vida real. No mundo da fantasia, quais são os seus super-heróis favoritos? Escolha um deles e diga que poderes especiais ele tem. Bom, eu gosto de vários super-heróis. E vocês? Quero que vocês me falem quais são os super-heróis, o super-herói favorito e qual o poder favorito, tá? Em sua opinião, como os super-heróis da ficção podem nos inspirar a fazer o bem? Né? Então, reflitam aí também nessa questão. Para você, as pessoas retratadas nessa fotografia estão fazendo o bem uma à outra? Será? Acredito que sim, né? Mas vamos, que tipo de bem, né? Vamos pensar, refletir? Você acredita que essas atitudes podem ser consideradas heróicas de alguma maneira? Explique. Então, A, B e C da abertura, reflitam e me respondam lá nos comentários. Início da leitura. Você já ouviu falar da Helen Keller, minha xará? Já ouviram, sim. Nós falamos sobre ela quando a gente estava trabalhando a Semana da Mulher. Aliás, foi uma história que vocês gostaram bastante. A gente leu uma biografia, né, no livro História de Niná para Garotas Rebeldes. Só que a gente viu uma pouquinha coisa e foi uma biografia, foi uma história que foi contada da vida dela, mas contada por outra pessoa. O texto que vocês vão ler é um trecho da autobiografia dela. Então, ou seja, ela mesma escreveu contando a sua história. Então, vocês vão ler o texto, a história da minha vida, de Helen Keller. Tá? Legal, né? Vocês gostaram bastante. Então, leiam o texto, tá? Aqui embaixo a gente fala um pouquinho sobre ela. Helen Keller nasceu em 1880 e morreu em 1968. Com a ajuda de sua professora Anne Sullivan, Helen Keller aprendeu a se comunicar e se tornou escritora, conferencista e ativista social. Ela também foi a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado. Além de sua autobiografia, sua vida inspirou a peça de teatro e o filme O Milagre de Anne Sullivan. Lembraram dela, né? Ela era cega e surda e ela aprendeu a falar, aprendeu a se comunicar com as pessoas. A falar não, falar, sim. Ela só era surda e cega, mas ela aprendeu a se comunicar, se tornou ativista. A história dela é muito bacana. É uma história de superação. Bom, então vocês vão responder aí. Tem uma questão oral e tem a interpretação escrita, tá? Então os exercícios vão até a página 40. Ok? Aqui termina falando o seguinte: a autobiografia apresenta fatos ou acontecimentos importantes da vida de uma pessoa. Ela é apresentada pela própria pessoa que vivenciou os fatos e pode ser escrita ou oral. Então, como eu expliquei lá no início, a biografia ela é escrita por uma pessoa de outra pessoa. Então, por exemplo, eu escrevo a sua biografia.
Agora, quando você escreve a sua própria história, você está escrevendo uma autobiografia. Se eu escrever sobre mim, eu vou escrever uma autobiografia. Se eu escrever sobre você, estou escrevendo uma biografia, ok? Então, leia o texto, responda as questões e amanhã eu volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre Helen Keller. Um beijo e tchau, tchau!